repetir aqui, resumindo rapidinho. Não vou ler os versículos, porque a gente vai voltar neles aqui, né? A árvore não é conhecida pelos dons, mas conhecida pelos frutos que dá. Quem dá bom fruto tem um coração cheio de bondade. Quem dá mau frutos, né, tem um coração cheio de maldade. Mas eu queria voltar aqui a respeito dos dons, né? Existem vários dons, como eu citei, pastores, mestres, profetas, evangelistas, ensino, ministério, exortação, contribuição, profecia, misericórdia, presidio. Os dons do Espírito são sabedoria, conhecimento, interpretação de línguas, variedade de línguas, discernimento de espírito, profecia, fé, cura e operação de milagres. E o que eu disse foi que não adianta a gente ter esses dons, nós recebemos esses dons, se esses dons não forem para gerar frutos para o Senhor. Nós recebemos os dons do Senhor para que possamos gerar frutos para Ele. Eu, Ronaldo, quero ser um contribuinte do Evangelho do Reino. Eu quero fazer parte dos que contribuíram para que o Evangelho se propagasse. E, como eu estava falando, não adianta nada eu vir ir no domingo ou no sábado, nos grupos, ou até mesmo chegar aqui para vocês hoje, quinta-feira, e falar das bem-aventuranças, que está lá em Mateus 5, a partir do verso 3, que fala, né? Bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados os misericordiosos. O que adianta eu pregar sobre essas bem-aventuranças, se na segunda, na terça, na quarta, na quinta-feira eu não der testemunho a respeito disso que eu recebi? O que adianta eu falar bem-aventurados os que choram, se eu sou uma muralha de ignorância? O que adianta eu pregar bem-aventurados os mansos, se qualquer esbarrãozinho que eu receber, eu já ir com faca e arma para cima do cara? O que adianta eu pregar bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que eu vivo falando aquelas frases, se com ferro for ferido, com ferro eu vou ferir. Eu ouvi uma bem engraçada esses dias. Se o irmão não tá satisfeito com a minha conduta, eu sou igual de pirona, ou me engole ou passa mal. Que misericórdia é essa, gente? Que sede de justiça é essa? Então, o que acontece? Eu vim aqui e pregar a respeito do bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Se eu não sou misericordioso, você está entendendo? Bem-aventurados, lá no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração. Os limpos de coração eu buscar purificar o meu coração. O que adianta eu estar aqui hoje, ministrando essa palavra, e amanhã eu estar me entupindo de sujeiras que a gente tem aí na internet a todo tempo? Pornografia, lascívia, palavrões, falso testemunho. Então, não adianta nada eu pregar bem-aventurados os limpos de coração se a minha conduta não condiz com isso que eu estou pregando. Todos nós que estamos no reino de Deus, fazemos parte dos filhos de Deus, nós recebemos dons. Esses dons são esses que eu disse aqui. Há vários, há mais. Só que esses aqui são uns só para resumir. Nós somos os que recebem esses dons. Uns recebem 2, 3, 4, outros recebem só 1, 2, né? Mas, como Jesus disse numa parábola, uma semente é lançada em terreno fértil e uma gera 100, outra gera 60, outra gera 30. Não importa a quantidade de dons que eu tenho, ou que o irmão Sérgio tem, ou que o Jeremias tem, ou que o Gabriel tem, mas o que nós fazemos com esses dons que recebemos? Geramos frutos para o reino de Deus? Então, essa é a essência. E outra coisa que eu gostaria de pontuar aqui, que esses frutos, os dons e os frutos, caminham lado a lado com o meu caráter. Né? O meu caráter é o quê? Eu pregar e viver. Não pode ser hipócrita, porque hipócrita é aquilo que fala, que veste um personagem, mas por dentro ele faz totalmente diferente, a conduta dele não condiz com aquilo que ele diz. E o caráter ele tem que andar alinhado com essas coisas, porque
As pessoas que a gente mais tem dificuldade de transformar é as que mais transformam a gente. Por exemplo, eu vou falar um pouco da minha vida aqui. Eu sou um milagre de Jesus. Eu sou um milagre de Jesus porque na minha casa não tem referência. Na minha família, se eu pegar lá do meu avô, da minha avó, por parte de mãe, por parte de pai, até chegar na minha mãe e do meu pai, eu não tenho referência nenhuma de uma pessoa temente a Deus, serva de Deus, que anseia pelo Senhor. Eu não tenho referência na minha casa, eu não tinha referência. E eu falo aqui que eu sou um milagre do Senhor, porque o Senhor me resgatou. Eu estava mergulhado na lama, se alimentando das mesmas coisas que os porcos se alimentam, e Deus me resgatou. Eu não conhecia o Senhor. Quando eu conheci a palavra e o Evangelho, eu me apaixonei. E eu falo isso porque eu estava falando a respeito do caráter, porque é na minha casa onde o meu caráter é mais confrontado. Eu falo a respeito disso com vocês, mas eu chego em casa agora e olha o que acontece. Meu pai, a lembrança mais antiga, mais antiga que eu tenho do meu pai, é meu pai atrás de um balcão de bar. Essa é a lembrança mais antiga que eu consigo ter do meu pai lá, eu com 5, 6 anos de idade. Eu me lembro do meu pai já atrás de um balcão de bar, atendendo pessoas que gritavam, que brigavam, uma hora ou outra. Me vem à cabeça aquelas imagens de pessoas brigando e tal, aquela bebedeira, aqueles palavrões e tudo, e hoje continua do mesmo jeito. Desde os meus 5, 6 anos de idade até hoje, eu só tenho essa imagem do meu pai, e hoje eu falo para vocês que de quinta a sábado é quase impossível eu me ajoelhar no meu quarto e orar, porque meu quarto fica em cima do bar onde meu pai trabalha, né? E de quinta a sábado, carro de som, eles falam alto, entendeu? Não tem pedra neles, mas eu falo o seguinte, é na minha casa que o meu caráter é mais confrontado. A perseverança que eu tenho que ter quando eu estou lá tentando orar e tem um carro de som, tremendo tudo dentro de casa, aquela gritaria, aqueles palavrões, aquela bebedeira. A minha mãe, ela é uma pessoa agradável, uma pessoa que chora à toa, só que ela tem muitos erros, entendeu? Que, assim, erros que até me prejudicaram, porque eu peguei a mesma conduta dela, e hoje eu estou com dificuldade até de fazer alguns atos por conta dessa caminhada junto com a minha mãe, né? E ela fazia coisas que não são certas e eu acabei pegando isso dela. Mas, assim, uma excelente pessoa, uma pessoa agradável, mas que também tem seus erros, porque ela não conhece Jesus, ela não conhece o reino de Deus, ela não conhece a palavra, né? Vai à igreja católica os domingos, mas ela não conhece o Senhor. E, assim, você morar numa casa assim, é difícil, cara, porque o seu caráter é confrontado direto, dia a dia, todo dia, toda hora, e muitas vezes, por algo que é dito por eles, né, por uma situação que acontece ali, eu acabo mirando, alimentando o sentimento de injustiça, de justiça pelas próprias mãos, acaba alimentando, muitas vezes, a mentira, acaba alimentando a raiva, né, no meu coração por conta desse ambiente que é a minha casa, né? Então, é ali que eu digo que o meu caráter é mais confrontado. É ali que eu tenho que ser misericordioso, é ali que eu tenho que praticar o perdão, é ali que eu tenho que praticar a bondade, né? Mesmo que, assim, eles não tenham a visão, mas eu tenho que praticar. E algo interessante também é que lá em casa, quando eu faço alguma coisa de errado, eles já vêm logo para cima de mim, assim, mas você é evangélico, mas não sei o quê. Eles esperam de mim algo que, muitas vezes, eles olham para a gente, o pessoal lá de fora, do mundo, olha para a gente como se a gente fosse super-herói, onde a gente não tem o direito de errar nada, entendeu?
E eu falo para vocês porque quando eu estou lá em casa e eu acabo fazendo algo de errado, acabo respondendo eles já vêm logo já com aquele julgo, entendeu? Ah, mas você não pode fazer isso, ah, mas você não... Mas, de tanto meu caráter ser confrontado, e eu falo para vocês, eu sou muito falho, eu não sou melhor do que ninguém, de tanto meu caráter ser confrontado ali, eu acabo, uma hora ou outra, soltando essas, e aí é que vem, eles se levantam com espadas, com lanças contra mim, entendeu? Então, eu queria chegar nesse assunto, porque eu queria falar para vocês aqui, que é orando pelo filho que está no mundo, que está desviado, é onde o nosso caráter é confrontado, é orando quando o nosso casamento, quando o casamento está indo de mal a pior, e a gente tem que perseverar no Senhor, tem que orar, tem que perdoar, né? Tem que estar em oração constante, porque uma mãe que tem um filho desviado, que tem um filho no mundo, ela persevera, ela ora, ela jejua todos os dias, todos os dias, todos os dias, e às vezes a gente não entende porque certas coisas estão acontecendo na nossa vida, mas muitas vezes é aquele choque com o nosso caráter. Falar a respeito do evangelho é muito fácil, praticar que é o difícil, mas Jesus fala, sejam perfeitos como perfeitos é o vosso Pai que está no céu. Então, o que ele quis dizer com isso? Não olhem uns para os outros, porque vocês têm pecados, vocês têm erros, vocês têm deficiências, mas olhem para Deus, que é perfeito e é vosso Pai. E vocês devem moldar o seu caráter segundo o caráter de Deus, e o caráter de Deus é santo. O caráter de Deus é misericórdia, perdão, amor, caridade, entendeu? Então, se eu olhar, por exemplo, para o Paulo Vitor é uma pessoa luz, é uma pessoa que dá vontade de você pegar no colo e levar para casa. É uma pessoa que eu, passando na rua, conhecendo ele, né, eu não consigo achar nada, um erro. O cara fala bem, o cara fala manso, o cara tem um coração enorme. Só que basta uma semana, eu e ele na mesma casa, para ele perceber que eu tenho muitos erros, e eu perceber que ele também tem muitos erros. Então, se a gente olhar para os irmãos, a gente vai acabar sofrendo aquela coisa de, tipo assim, se ele faz, eu também faço. Se o Jeremias se envolver num escândalo, nossa, o Jeremias que é um cara tão santo, tão rigoroso assim, o cara caiu num pecado desse, então, o meu pecadinho aqui, então tá tranquilo. Já que ele cometeu um pecado tão grande sendo pastor, então se a gente olhar para homens, para carne, para corrupção, a gente só vai caminhar para o mesmo caminho, cara. Então, a gente tem que olhar para Deus, com alvo em Cristo, moldando o caráter segundo o caráter de Deus. E muitas vezes a gente não pode cair no erro daquela pessoa assim, eu ia tanto na igreja, eu falava tanto de Jesus para as pessoas, e Deus me tirou meus 2 filhos, meu marido está alcoólatra, então eu vou abandonar esse negócio de Deus, porque Deus não existe. Essa mulher é louca, essa pessoa é louca. Porque Deus muitas vezes coloca uma dificuldade na sua vida para que você não se afaste da presença dele. É na dificuldade que a gente mais busca o Senhor. Quando está tudo bem, está tudo indo bem, a vida financeira está ótima, o casamento está ótimo, a gente muitas vezes não tem porquê. A pessoa em si, né, com o coração mal, sendo mal, ela pensa assim, eu não tenho porquê procurar a Deus, eu já tenho tudo de bom, casamento bom, vida financeira boa, mas muitas vezes Deus resgata o perdido, quando o perdido está se alimentando da mesma comida que os porcos. Quando aquele que está perdido, perde a mãe, perde a casa, perde a família. Porque aí ele percebe que ele precisa ser dependente de alguém que é maior, de alguém que é mais poderoso, e de alguém que tem um caráter mais santo do que o dele, mais correto do que o dele. Então, meus irmãos, eu falo para vocês, a gente não deve focar muito nos dons, porque tem muita gente aí falando em línguas estranhas, mas, afinal, por que tanta gente tem ansiado em falar línguas estranhas? Se línguas estranhas não está edificando ninguém, não está gerando frutos para o reino, por que ansiar tanto por uma coisa que não traz frutos? Não é que eu estou falando contra as línguas estranhas, não é que eu estou falando contra os dons, mas eu estou gerando fruto, eu estou sendo um contribuinte para o reino de Deus.
com esses dons que estão sendo entregues na minha mão. Então, é isso aí. A gente tem que gerar frutos. Frutos que provem que a gente é filho de Deus, que a gente está dependente de Deus. E frutos, como foi lido aqui, frutos que gerem arrependimento. Entendeu? Frutos que mostrem que somos filhos de Deus. Porque, por exemplo, se eu e Marcos Pereira, tivermos inimizade, estando congregando na mesma comunidade, estando se reunindo na mesma comunidade, se eu e ele tivermos inimizade, o povo lá de fora vai olhar para a gente, o testemunho que a gente está dando nessa nossa inimizade, e vai pensar, rapaz, os caras que estão lá dentro, eles mesmos já estão se batendo. Então, é isso, cara, porque a gente tem que amar uns aos outros, mostrar ao mundo que nós somos amor, que nós somos misericórdia, que nós somos perdão, que nós somos caridade. Não acolher o pecado, mas acolher o pecador. Entendeu? Frutos que gerem em nós arrependimento e que mostrem que nós somos do Senhor. Porque, como foi lido aqui, eu até ler de novo, porque é importante. Foi Mateus... 3:8, 7, Mateus 7. Vou ler de novo aqui. Cuidado com os... Mateus 7:15. Mateus 7:15. Cuidado com os falsos profetas que se apresentam a vocês disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Aí eu te pergunto, nós que estamos em Cristo, o que Deus tem colhido de nós? É iniquidade? É perversidade? Deus tem que colher de nós. Nós nos reunimos em comunhão para proclamar o Evangelho, para dizer, para refletir o caráter de Deus em unidade. Se nós ali estando em comunhão uns com os outros, a inimizade, a ira, a inveja, rapaz, é uma espinheira dando espinhos. Não tem como uma espinheira dar uvas, por exemplo. Não tem como nós dizermos que somos bons, que somos filhos de Deus, que damos frutos de iniquidade, de perversidade, de inimizade. Então, pelos seus frutos, pelos nossos frutos, nós vamos ser conhecidos. E eu continuo. Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. Pelos nossos frutos que temos dado, mediante ao dom que temos recebido, nós vamos ser conhecidos. E daremos bom testemunho. E esse testemunho vivo fará com que outras pessoas despertem na mente das pessoas do mundo uma curiosidade. Rapaz, eu joguei tão duro ali naquela partida de futebol, machuquei o fulano, machuquei o Beltrano, e ele me pediu perdão, sendo que eu entrei duro nele. Rapaz, eu xinguei a mãe do cara, e o cara vem e me pede perdão. Então, o cara fica constrangido com amor. Eu fui... Sábado, quinta-feira da semana passada, eu fui me hospedar na casa do Dori Edson e da Valdirene, lá em Vila Velha. Rapaz, eu fui tão bem recebido que o amor deles, aquele acolhimento deles me constrangeu. Eu fiquei constrangido por tanto amor. Rapaz, nem na minha casa eu sou tratado assim. E aqui os caras, eu chego e os caras me dão a melhor cama, me dão a melhor parte da carne. Rapaz, que amor é esse, cara? Então, é esse amor que constrange as pessoas, que faz... Rapaz, eu quero conhecer desse Senhor. Eu quero conhecer do Senhor, desse Deus que eles têm vivido, que eles têm pregado tanto. Então, é isso. Não adianta sair na rua, pregar versículos bíblicos, falar do juízo final, porque o que converte mesmo, a maior ferramenta que o Espírito Santo usa é o testemunho vivo. É o meu, o seu, de todos aqui. Escuta só, a ferramenta que o Espírito Santo mais usa não é a única que ele usa, mas a que ele mais usa
para alcançar as pessoas, são um testemunho vivo do Ronaldo, do Marcos, do Gabriel, da Letícia, do Cassiano, do Carlos, da Juliana, do Hernani. É o testemunho vivo dessas pessoas que vão fazer com que as outras pessoas que estão lá fora olhem para a gente e veem Deus. Que sejamos Jesus para as pessoas quando saímos daqui. Que essas palavras não fiquem só no meu coração, só aqui nessa reunião online. Que essas palavras possam ser conduta de vida para nós, que nós possamos ser Jesus para as pessoas, que possamos ser contribuintes para o reino de Deus. Isso é extremamente importante. E outra coisa que eu quero falar aqui é a estrutura amadurece na renovação do seu conhecimento. A estrutura do nosso espírito é renovada, é amadurecida pela renovação do nosso conhecimento. Então, meus irmãos, eu posso falar isso porque eu vivi isso na igreja que eu estava, né? Antes de me converter, que na verdade na igreja é uma seita, mas enfim. Muitas pessoas têm caído no comodismo de ir aos sábados e aos domingos, no culto, sentar na cadeira, esquentar a cadeira, cantar, levantar e ir embora. Elas não têm o anseio, a sede de conhecer esse Deus que elas servem. O conhecimento da palavra de Deus, conhecer o Deus que eu sirvo, conhecer o Deus que nós servimos é essencial. Porque quando nós formos confrontados pelo inimigo, nós vamos com ele, com a palavra. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. Eu creio nesse Deus, eu amo esse Deus, eu quero viver o reino desse Deus, eu quero viver o que Deus tem preparado para mim. Então, não peque contra ele. E para mim não pecar contra ele, eu tenho que conhecer ele. E como é que eu vou saber o que o Hernani gosta e não gosta se eu não conheço ele? Eu tenho que conhecer ele para me saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Eu vou receber uma visita na minha casa que eu nem conheço. Eu vou fazer um suco de maracujá. Ai, meu Deus, será que ele gosta de maracujá? Então, você conhecer a pessoa é essencial para você fazer aquilo que agrada a elas. Então, meus irmãos, a estrutura do Espírito, ela é amadurecida pela renovação do nosso conhecimento. Temos que conhecer essa palavra, o Evangelho do Reino, temos que ansiar por isso. Temos que respirar isso. Eu vejo aí a Netflix, costumava me roubar aí 4, 5 horas de atenção, de meu tempo ali, na frente, assistindo série, assistindo filme, 4, 5 horas ali, um dia de final de semana, enquanto eu sento para estudar, 1h30 para mim já é muito, 2 horas para mim já é muito, 3 horas, ixi. Então, a gente tem que respirar isso, a gente tem que ansiar isso. É tão lindo, é tão maravilhoso você ver uma pessoa que respira a palavra, tudo ela fala com a palavra. Se ela está passando por uma dificuldade, ela fala da palavra. Se ela está recebeu uma notícia boa, ela está na palavra, ela fala da palavra. A pessoa está passando por uma dificuldade no casamento, ela vem com a palavra. A pessoa está passando por uma dificuldade financeira, ela vem com a palavra. Rapaz, isso é tremendo. Isso ajuda a gente, que está meio morto, meio morno, a esquentar de novo, entendeu? E isso é essencial. Se alguém quiser falar a respeito do que foi falado até aqui, eu vou abrir aqui para vocês falarem agora. Por favor, senão eu vou passar vergonha aqui. Eu vou desligar até meu microfone, porque eu vou deixar vocês falarem. Muito interessante Tem alguém com retorno aí. Muito interessante a sua pregação, analogia, porque nada adianta a gente pregar, né? Falar coisas ali que de repente a gente nem viveu ainda, mas realmente a nossa vida é o maior instrumento para alcançar pessoas. Talvez pensamos no nosso testemunho como algo que não está completo ainda, mas as bênçãos de Deus não são aquelas que você olha e fala, não, aquela ali que eu quero chegar. Mas se a gente olhar para trás e olhar para o hoje, para o dia atual, só da gente acordar com vida já é uma bênção, já é uma maravilha. Então a gente pregar, demonstrar isso para as pessoas com o nosso testemunho vivo,
não tem ferramenta melhor e maior do que essa. O auxílio da palavra, é claro, né? Sempre. Juliana, abre o seu microfone. Desculpa. Boa noite para quem não falei. Então, esse final de semana que passou, a gente estava reunido com a igreja, né? E uma das coisas que meu pai estava falando com a igreja, que ele é presbítero aqui em Santa Bárbara, é que nós devemos mostrar quem nós somos diante do mundo, onde nós estamos, por onde nós passamos, né? Que até minha mãe comentou daquela palavra que enquanto você caminha, enquanto você prega, as pessoas são curadas, os demônios são expulsos, mas enquanto você vai, não é enquanto você está parado, enquanto você vai. E vem a calhar essa palavra que foi dada agora, porque a gente só consegue mostrar Cristo em nós se a gente usa, né, dos dons que Deus nos deu e mostra e dá os frutos também, porque eu não vou conseguir na empresa onde eu trabalho falar da palavra se eu não dou exemplo de quem eu sou diante de Deus, por exemplo. Vou chegar lá, as pessoas vão falar assim, nossa, você é cristão? Nossa, você que está falando isso, né? E aí até uma irmã estava dando um testemunho de que ela acordou de manhã e ela estava orando antes de ir para a academia, e ela falou, Deus, coloca pessoas perto de mim hoje, para eu conseguir expressar um pouco do reino, né? E ela foi para a academia e disse que estava lá, de repente passou uma menina nervosa, chorando. Aí ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô com crise de ansiedade, não sei o que fazer, tô passando mal, tô com crise de ansiedade, tô passando mal. Daí ela falou assim, você quer que eu ore por você? Daí a pessoa falou, quero que ore. Daí ela chamou num canto, falou, vem aqui que eu vou orar por você. Daí ela orou, e essa mulher, uma academia feminina, né, começou a melhorar, a respirar, ela começou a conversar, a falar a palavra. E aí, de repente, passa outra pessoa desesperada, falou assim, você que estava orando? Ela falou, sou eu que estava orando. Ai, você não pode orar por fulana que também está com crise de ansiedade? Duas, no mesmo lugar, no mesmo momento. Pensa que cristocidência, né? Que não é uma coincidência. Então, e aí ela orou por essas duas mulheres e ali ela pôde testemunhar. Então, assim, bem que no nosso dia a dia essas coisas têm que ser reais, porque senão a gente não consegue ser igreja fora de casa, a gente não consegue ser igreja fora do nosso contexto, porque assim, dentro dos nossos vínculos, né, dentro da igreja local, é muito fácil a gente ser cristão, né? E também mostrar, às vezes eu falo que a gente pensa que são muitos frutos do Espírito, mas a gente aprende também a ser bonzinho, sabe? Com os anos, a gente aprende a ser bonzinho. E às vezes não é nem mais o Espírito Santo, é a gente que aprende a socorrer, aprende a fazer, aprende a se torna uma coisa natural. Mas na hora que realmente precisa, na hora que realmente ali do vamos ver, é aí que a gente mostra realmente se a gente está produzindo fruto ou não. Então, graças a Deus, porque Deus tem nos mostrado, nos ensinado, né? Agradeço pela palavra, foi muito bom. Glória a Deus pela noite de hoje. Mais alguém aí? Amém. Bom, Boa noite. desculpa aí. Tudo bem. Em determinado momento aí que você falava, eu lembrei que uns dias atrás também eu compartilhei um pouco a respeito de alguma coisa que você falou aí sobre o caráter de Deus, né? Dele ser misericordioso, dele ser amor, né? E porque às vezes a gente vive repetindo que Deus é essas coisas, né?
Ô, Deus é Marcos, misericórdia. perdão. Oi. Você poderia falar um pouco mais alto, pegar um pouco mais perto do telefone? Tá falhando, não, né? Não. Então, sobre o que você falou, né? Sobre o caráter de Deus, né? Que às vezes a gente vive repetindo isso, né? Que Deus, ele é misericórdia, que ele é graça, que ele é amor, né? Mas nós entendemos, né? Nós temos crido, assim, que a vontade de Deus é que nos tornemos, né? Semelhantes a ele, parecidos com ele, né? E às vezes a gente vive repetindo essas coisas que Deus é e de fato ele é, né? De fato não devemos nunca nos cansar, né? De dizer o quão grande, o quanto bom e maravilhoso ele é. Mas eu creio assim, e eu compartilhei isso, né? Da fidelidade de Deus também, né? Que Deus é fiel e tal. Eu creio assim que Deus ele quer produzir isso em nós, né? Ele de fato ele é, mas ele também quer que nos tornemos, né, semelhantes a ele, né, em amor, né? Deus é amor, eu sou filho de Deus, então também preciso me tornar amor, né? Não apenas de falar, mas de ser, de viver isso. Deus é graça, Deus é perdão, Deus é misericórdia. Então eu creio que Deus quer também trabalhar isso em nós, né? Deus é fiel, né? E eu sou fiel, Deus é, né? O meu pai é, né? Então ele quer não, né? Ele está depositando isso em nós, as mesmas o caráter, né? Que você falou, as mesmas características dele, né? Ele quer colocar em nós, ele quer trabalhar isso em nós, ele quer que nós alcancemos isso, né? O mais pleno possível, né? Assim, de nos esforçar. E de esforçar que eu digo, nem assim de ir na força do braço, não. É nos esforçar para buscar ele, né? De ter prioridade com ele, né? Porque é ele que vai nos transformando e gerando tudo isso em nós. Né? Para sermos também, para alcançarmos de alguma forma como ele é, né? É uma hora também que você falou de às vezes pregarmos alguma coisa e não viver, né? Eu lembrei de um texto que tem, eu não sei direito onde está, mas que fala sobre que pode da mesma fonte jorrar água doce e água salgada, né? Então, às vezes, né? Às vezes a gente tem vivido isso, né? Às vezes, dependendo de onde a gente está, a gente é um tipo de água, dependendo da situação que a gente está, a gente é outro tipo de água, né? Eu estava lembrando disso hoje, enquanto eu trabalhava, lembrei desse texto que fala mais ou menos isso, né? Pode, por acaso, a mesma fonte jorrar, né? Água doce e água salgada, né? Às vezes, infelizmente, né? A gente tá vivendo isso, tá sendo meio camaleão, né? De acordo com a paisagem, a gente troca de cor, a gente troca de característica, a gente muda o nosso caráter, né? Infelizmente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? De nós eu digo de mim, né? Talvez os irmãos não são assim. Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, dê graça, né? E alcance todas essas coisas. Em nome de Jesus. É isso. Eu nem vou falar nada, que vai dar eco aqui. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou... Amém. Ô, Posso falar? perdão. Estão me ouvindo? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Ronaldo, que palavra forte, hein? Meu Deus. Essa palavra o Ronaldo deixou hoje à noite, nesta quinta,
foi ministrada na minha igreja ontem, falando sobre testemunhos, né, que devemos testemunhar Cristo. Nós somos um pequeno Cristo aqui na Terra, né, para testemunhar Jesus. O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós. Nós temos esse poder de testemunhar Jesus dentro de nós, para as pessoas. Igual os frutos, tem vários frutos, né, do Espírito, que é a mansidão, a longanimidade, amor, né, paz, tentar transmitir isso de Jesus para as pessoas, né? Sempre fazer aquilo que Jesus quer fazer para as pessoas. Hoje em dia é difícil, é complicado, né? Testemunhar isso, porque, principalmente, Ronaldo, nós que somos jovens, tem muitos jovens na igreja, principalmente, que só vai para estar lá, sabe? Para estar lá. Talvez é forçado aí, talvez pelos pais, pela tia, pela avó, né? Mas não aceitaram Jesus Cristo como verdadeiro Salvador. E hoje, jovens de hoje em dia estão fracos. Eu falo isso porque estão fracos, porque não estão testemunhando Jesus Cristo para os outros jovens. E eu anseio isso, o Ronaldo, em nome de Jesus, porque eu conheço mais o Ronaldo aqui, por isso que eu estou falando o nome dele. Anseio isso, que você vai ganhar muitas almas para Jesus. Através do teu testemunho, você vai salvar muitos jovens que estão perdidos neste mundo. Em nome de Jesus, você vai testemunhar o pequeno Cristo que você é aqui na Terra. Você vai refletir o Espírito Santo do Senhor. E outras pessoas que estão aqui também vão refletir isso. Para ganhar também pessoas para o Senhor. Para dar frutos. E frutos bons. Para que não sejam arrancados da árvore, mas permanecer na árvore. Porque essa árvore é Jesus Cristo. Amém? E esta é a palavra que eu venho deixar, né, em nome de Jesus, palavra forte, impactante, e receba o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Estou aqui com o Ronaldo aqui, na mesma sala, e tem visto o que Deus tem feito, né? Vocês estão me ouvindo? Tem visto o que Deus tem feito, né, na vida do Ronaldo. E como o Paulo César, né? Paulo Vitor falou aí. Também creio que é isso aí. O nosso está selado para ganhar muitas vidas, né? Para ser usado, né? Só precisa perseverar na palavra. Todos nós precisamos perseverar. Realmente, assim, o Paulo Vitor falou de palavra forte, mas a Bíblia é forte. A Bíblia, ela nos conflita toda hora, né? Vai nos conflitando, se nós realmente não tomarmos posição, a gente cai, a gente peca, a gente erra, a gente se desvia, a gente sai do propósito. Então, nós precisamos, né, entender que nós precisamos perseverar. Nós precisamos perseverar naquilo que o Senhor tem para nós. E vai nos conflitar muitas vezes, para os jovens principalmente, né? É um conflito, né? Fazer o certo, fazer o errado, querer viver de aparência, e que o Senhor se nos dê graça, né, para viver realmente assim o que Ele tem para nós. Glória a Deus. Tremenda palavra. Assim, eu glorifico a Deus pela vida de todos os irmãos aqui. E, assim, eu recebo, Paulo Vitor, eu recebo o que você disse, né? E, assim, gente, eu falo para vocês porque eu tenho erros, eu sou falho, eu tenho várias deficiências. E eu busco, né, fazer a vontade de Deus em oração. Eu sei que eu tenho que perseverar mais, eu tenho que buscar mais, eu tenho que ler a palavra mais. A minha inconsistência em ler a palavra do Senhor, em orar, às vezes tem me atrapalhado e tem me esvaziado, porque quando a gente não recebe, aquilo que a gente tem no coração é drenado pelo inimigo, né? Então, eu quero sempre estar com os irmãos em comunhão, recebendo, sendo exortado, né?
receber do que os irmãos têm para dar nós como um corpo, né? Um ajudando o outro, mas eu quero deixar claro aqui, colocar na mesa, que eu tenho muitas deficiências, como cristão, como servo de Deus, como filho de Deus, eu tenho muitas deficiências, tenho meus erros, e tem uma palavra lá em Amós, não sei se é capítulo 8, mas que diz: chegarão os dias em que enviarei sede e fome sobre a face da terra. Não fome de pão e nem sede de água, mas da palavra de Deus. Então, eu creio que esses dias essa profecia está se cumprindo, porque o que é pregado, muitas vezes, não é a palavra de Deus, é um disfarce, né? É uma meia-verdade. Amós 8:11. 8:11. Esse tem dias do Senhor. Isso. Vou ler aqui, só um minuto. Amós 8:11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar e de norte a norte, ao oriente, correrão por toda parte, procurarão a palavra do Senhor e não acharão. Então, meus irmãos, o que tem sido pregado em muitas igrejas aí, é um evangelho morto, é uma pregação errada sobre o reino de Deus, é uma verdade, é uma mentira disfarçada de verdade, e que tem atraído multidões, principalmente os jovens, o número de pessoas que estão vazias de si, que eu digo, solitárias, depressivas, em busca de algo para satisfazer o vazio que tem dentro delas, elas têm abraçado um evangelho que não traz transformação, um evangelho que é morto, um evangelho que não é o evangelho pregado por Jesus, que não é demonstrado a nós nos 4 primeiros evangelhos, nas cartas de Paulo, nas cartas dos apóstolos. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu glorifico a Deus, porque eu sou um milagre, e vocês podem testemunhar esse milagre aqui. Quando vocês quiserem conhecer a minha família lá, para dar testemunho, para verem o testemunho que eu dei aqui deles, vocês podem vir, porque o que eu falei aqui, meus irmãos, é o que eu tenho passado. Então, assim, eu posso falar, Deus fez um milagre na minha vida, me resgatou, e eu creio que Deus quer resgatar muitos que estão na mesma situação que eu, quer transformar aqueles que estão em volta de nós. E algo que eu tenho, desde que eu me converti, eu tenho admirado a pessoa de Jesus. Eu fiz uma meditação, né? Estava meditando esses dias, e eu vou falar para vocês aqui, eu até escrevi. O que é escravo quer ser livre. O que é livre quer ser funcionário. O funcionário quer ser patrão. O patrão, presidente da República, um grande empresário. Todos nós queremos ser algo que está acima de nós. Só que Deus, Jesus, estando com Deus, sendo Deus, ele diminuiu. Ele fez isso aqui, ó. Foi até no fundo do poço, como se pode se dizer assim, né? Para que depois o Pai o levantasse. O Rei dos Reis veio a nós como homem, sentiu sede, sentiu fome, bebeu das nossas comidas, comeu das nossas refeições, bebeu da nossa água, caminhou conosco, sentiu as nossas dores. Ele, sendo Rei dos Reis, aquele que projetou, que arquitetou todo o universo, que sabe o nome de todas as estrelas, esse se fez pequeno para morrer por mim, por você, por todos aqui. Isso é maravilhoso. Devemos sempre lembrar disso. Sempre lembrar que Deus, nós, sendo carne corrupta, sempre queremos buscar algo mais, algo do mundo. Ser um bem-sucedido na área que... Bem-sucedido, um atleta bem-sucedido, um empreendedor bem-sucedido, mas Deus sendo tudo, ele se tornou servo. Eu ouvi uma pregação esses dias. Jesus, se ele tivesse nascido na mansão mais linda
do planeta, ainda seria uma humilhação para ele. Se ele tivesse nascido na mansão mais bonita, mais completa do planeta, ainda seria humilhação para ele. Mas ele veio numa manjedoura. Ele veio numa manjedoura. Jesus, se ele tivesse vindo e se tornasse um presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ainda seria humilhação para ele, né? Ele sendo o rei dos reis, e ele veio para servir, ele veio para mostrar da compreensão à lei de Deus, e isso é maravilhoso. Se Deus tivesse morrido por nós de uma maneira simples ou complexa, ainda seria a morte por nós, para a remissão dos nossos pecados. Mas ele morreu na cruz, que era algo vergonhoso para a época, era a morte mais vergonhosa para a época. Seu filho morreu de quê? Eles falam, se o filho tivesse morrido de cruz, eles nem falavam. Ah, meu filho faleceu de doença, de alguma coisa assim. Eles nem falavam, porque a cruz trazia tanta vergonha. E a cruz era onde Satanás pretendia declarar a sua vitória. Mas a cruz hoje, que antes era símbolo de vergonha, hoje virou símbolo do cristianismo, hoje virou um símbolo belíssimo, um símbolo que tem uma mensagem maravilhosa. Então, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Eu gosto de declarar isso, declarar que Jesus é o dono da minha vida, que Jesus é o dono dos meus planos, porque muitas vezes, quando a gente é colocado no mais alto patamar assim, nosso coração se ensoberbece muitas vezes. Sempre vem aquele espírito de, eu sou o cara, eu posso isso, Muitas vezes, receber uma simples notícia, você é um cara, você é um trabalhador, você é isso. Às vezes, isso já é o suficiente para colocar no nosso coração uma semente de egoísmo, uma semente de, eu posso, entendeu? Mas a gente tem que estar sempre com essa mente de que eu não sou nada. Por mais altos que sejam meus planos, como Ronaldo, como carne, os planos de Deus é maior. Amém. Os planos de Deus é maior, porque por mais que essa vida possa parecer uma vida boa, uma vida maravilhosa, a Nova Jerusalém, o reino eterno de Deus é muito melhor. É muito melhor. Eu gostaria que alguém orasse, né? Eu vou abrir para mais gente, se alguém quiser falar. Eu gostaria que quem for orar agora para finalizar, orasse principalmente pelos jovens, pelos que estão perdidos, orar por aqueles que que vão se casar. Vitor vai se casar, Letícia vai se casar em nome de Jesus, Paulo Vitor vai se casar, eu vou me casar em nome de Jesus. Então, orar por esses jovens, pelos que estão perdidos, né, pelos que estão lá fora, pelos pequeninos. Eu gostaria, assim, que vocês levassem essa mensagem hoje no coração de vocês, a mensagem de que nós fazemos planos para ser tudo, e Deus sendo tudo, Deus se tornou pequeno, se tornou servo. E ele diz, se queres ser grande no reino do céu, seja pequeno aqui na terra. Sirva aqui na terra. Ele sendo aquele que arquitetou todo o universo, lavou os pés daqueles discípulos tendo pecado, com o coração cheio de iniquidade, lavou os pés dessas pessoas. Então, aquele que, por tudo se fez por meio dele, ele estava lá limpando os nossos pés, lavando os nossos pés, servindo, curando, restaurando. Então, eu creio que é isso aí. Eu glorifico a Deus por todos aqui, glorifico a Deus por essa palavra. Eu creio que o Espírito Santo ministrou no coração das pessoas. E assim, que vocês possam levar isso para a semana de vocês, para a vida. O Hernani quer falar, amor. Ronaldo, mas eu acho que o Gabriel tinha levantado a mão aí primeiro. Perdão. Né? Ele tá primeiro aí, Gabriel. Era rapidinho, mas o Ronaldo já falou também, isso que ele falou, desde que eu entrei nessa reunião aqui com vocês, eu estou me sentindo incomodado com essa palavra, porque muita coisa que ele falou que foi impactante, porque nem sempre a palavra de Deus é aquilo que a gente quer ouvir, é o que a gente precisa ouvir.
E eu sou a prova viva disso. Eu estava numa igreja cristã, tá, gente? Uma igreja cristã, que em vez de me trazer as boas novas, estava fazendo um discurso motivacional. Isso, sabe, de certa forma, me desviou da casa de Deus de hoje. Para a honra e para a glória de Deus, eu consegui voltar. Então, a gente tem que abrir os nossos olhos, porque hoje em dia tem muitos falsos profetas, mas o Ronaldo já conseguiu transmitir isso aí de uma maneira muito, muito bom aí. Deus usou ele tremendamente. Era só isso só que eu tinha a complementar. Tá joia. Ainda está em tempo, Jeremias, ou já o tempo está apertado? Tá joia? É tempo ainda. Hã? Até meia-noite dá pra gente ficar aqui. Ô, glórias! Bênção. Olha, rapaz, eu tive o privilégio, né, de servir junto com o Ronaldo lá no sertão, uma semaninha que passamos juntos e foi tremendo o senhor ter colocado esse brother na minha vida. Tenho muito carinho, muito amor por sua vida e sempre um testemunho tremendo. Rapaz, glória a Deus por essa palavra. Foi tremenda que possamos alcançar isso, né? Eu creio que todos nós fomos muito abençoados com isso. E continuando até falando o que o Gabriel estava falando aqui, eu estava aqui olhando e incomodando muito, né, com o Mateus 7:11, mas eu acho que isso aí é bem longo, que podemos conversar sobre isso, mas que o Senhor continue renovando suas forças. Essa é uma luta tremenda, né? Morar em cima do bar daquilo ali não é fácil, mas o Senhor tem te fortalecido, Ele tem te dado força, renovado suas forças e continue, né? Então, sim, eu acho que eu poderia continuar aqui mais uns 5 minutos por tudo que o Senhor fez e, através da sua vida, em minha vida, naquele tempinho, e continua, tá bom? Mas eu vou deixar aberto para os irmãos aí que quiserem orar. Tá aberto se alguém quiser complementar, falar alguma coisa. Fico feliz em ouvir você falar, irmão. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da sua família e do seu filho, que foi resgatado, né, para o Evangelho do Reino. E o batismo lá no sertão, né, foi algo maravilhoso. E eu levei para minha vida, porque aquilo lá me fez relembrar, né, do meu, no dia que eu me batizei. Então, glória a Deus pela vida da sua família, pela vida do seu filho. E eu espero que ele esteja caminhando com o Senhor, sendo cheio do Espírito todos os dias. Que você ainda possa continuar, né, caminhando no Evangelho de Cristo, mostrando, sendo testemunho vivo para a sua família, para o seu filho, como foi. Glorificar a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Bom, gente, se alguém se sentir à vontade de orar a respeito daquilo que eu falei, né? Sim, orar em geral, né? Mas, assim, colocar em especial a vida dos jovens e a vida daqueles que estão perdidos, dos pequeninos, né? E para o futuro dos jovens que estão aqui ainda, né? Estão no reino de Deus, estão aqui na comunidade, para que Deus possa trabalhar em nossos corações. Quem se sentir à vontade de orar. Senão eu vou ter que pedir o Jeremias, o pastor aqui, para apontar dedo. Soberano Deus, eterno Pai, venho te pedir aqui nessa noite e também agradecer por estar em contato com esses irmãos, Senhor, que são de outro lugar, Senhor, do Brasil. Venho pedir pela nossa nação, Pai, que o Senhor venha usar cada um de nós, Pai, com teu poder, Pai, para alcançar cada vez mais almas, Pai, para levar o teu testemunho, o teu evangelho, Pai. Venha guardar os nossos pequeninos, Pai. Pai, que nós venhamos ser testemunho vivo para alcançar onde talvez o homem não alcançou, Pai, mas com
com a tua mão, Pai, que venhamos descer e com a tua palavra venhamos crescer para ganhar almas. Venhamos ser bênção, venhamos, Pai, ser canal de bênção, Pai, e venhamos estar exercendo a tua palavra, Senhor, até que a tua profecia se cumpra, Pai. Pai, que eu oro também, Pai, por todos que estão aqui nessa reunião, Pai, que tu venha abençoar a vida de cada um, Pai. Pai, que quando eles forem provados, Pai, tu venha falar com eles através da palavra, tu venha distribuir dons, Pai, para que venham ser usados, Pai, para a tua honra e para a tua glória, Pai. E que venhamos se desviar do caminho do pecado, do caminho do mal, Pai, para permanecermos firmes, Pai, como irmãos, Pai. Faz, Pai, um milagre em nossa vida, Pai, para que venhamos, Pai, não com esse milagre, Pai, pegarmos esse milagre só para si, mas que venhamos testemunhar, Pai, a cada dia com nossos irmãos, com quem precisa levar a palavra, Pai, para todo o canto da terra, Pai. É o que te peço, que eu te agradeço. Amém. Pessoal, muito bom estarmos juntos aí. Glória a Deus por esse tempinho. Só desligar a gravação aqui. Eu fico feliz, né, que Deus tem trabalhado no Ronaldo.